É uma alegria estar com os irmãos nessa manhã. E eu quero agradecer a Deus por essa igreja que tem me enviado, que tem orado por mim e dado suporte para que o projeto de plantação ali na Esmeralda acontecesse. Sinto sim falta muitas vezes de estar aqui com os irmãos, mas creio que tem sido um tempo novo, especial, de expansão, e a maior graça é que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas através da palavra de Deus, e esse tem sido o nosso desafio lá. Estou com uma classe de batismo, profissão de fé, recepção de novos membros, com 14 pessoas que vão ser recebidas agora em novembro, e eu creio que Deus está à frente, conduzindo esse tempo ali conosco, que é a mesma igreja, com estratégias, desafios talvez diferentes, mas somos o mesmo corpo, e é muito bom estar aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo 17, versos 8 a 16. Ô Lucas, se você puder pegar o controle do projetor e dar uma ampliada aqui para mim, porque senão o texto vai ficar pequenininho. Quero hoje, nessa manhã, falar sobre as batalhas da vida. O que fazer diante das batalhas que nós temos enfrentado. Tá bom. Só desse lado aqui. Êxodo, capítulo de número 17, versos 8 a 16. A palavra do Senhor diz: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Que todos digam amém. Irmãos,
certo dia comum, 4 irmãos estavam brincando, se divertindo, num vilarejo onde havia muita mata e havia águas correntes. E criança tem um objetivo apenas, você já foi menino, se divertir, brincar. E vendo aquelas águas correntes, no calor que estava aí, esses dias, o irmão mais novo não pensou e já pulou. Mas ele pulou na parte mais funda. Quando ele pulou, o irmão mais velho lembrou que o menor, um dos menores, que havia já caído na água, não sabia nadar. E ele pulou atrás, pulou e foi o mais fundo que ele conseguiu. E ele alcançou seu irmão, mas trazendo para cima, ele não conseguia chegar na margem, porque a água lutava contra ele. Ficaram 2 irmãos ainda fora da água. Um não sabia nadar e tinha muito medo. O outro queria saber como ajudar, mas não sabia o que fazer. É quando esse pegou um galho grande e estendeu até os irmãos que estavam na água e conseguiram puxar e salvar aqueles 2 que estavam sendo levados pelas correntes. O mais novinho, com medo, que estava ali fora da água, não fez nada, mas ele estava todo o tempo torcendo, dizendo: vamos lá, vamos sair, vocês conseguem. E chegando diante do pai, eles queriam contar a grande aventura que aconteceu. E começou pelo mais velho, falando: olha, pai, o nosso irmão pulou e eu fui atrás, mergulhei, trouxe. E o outro que pegou o galho falou: eu estendi o galho e eu consegui tirar eles das águas. E o pai perguntou para o que aparentemente não tinha feito nada: e você, o que você fez? Ele falou: eu fiquei torcendo até que eles fossem salvos. Esse texto traz mais ou menos essa colaboração, esse trabalho em equipe. Quando o povo de Israel é afrontado pelos amalequitas, eles vão enfrentar essa batalha, mas sabendo que eles não podiam lutar sem que houvesse ajuda, sem que houvesse envolvimento. O texto diz que foram os amalequitas que se levantaram contra o povo de Israel. E eu não sei se você já ouviu um pouco da história dos amalequitas, mas era uma geração de netos de Esaú. E dizem que esse povo deveria ser aniquilado, mas eles eram fortes e impiedosos. Eles queriam permanecer vencendo e colocando inimigos à prova. É diante desses inimigos, que são incansáveis, que Moisés e Josué se colocam para combate. E Moisés, como líder, diz: Josué, você vai se colocar junto com homens que você irá escolher, e você vai à frente lutar contra os amalequitas. O texto vai dizer que então veio Amaleque. Parece que no mundo que nós vivemos, os adversários, os inimigos, chegam no momento que menos esperamos. Veio Amaleque, veio afrontar. Lembra quando estava Davi com o povo, com Saul, diante de Golias, e dia a dia Golias ia lá e afrontava. Quantas coisas
no mundo que nós vivemos, se colocam como adversários, desafios que você não esperava, que talvez você tenha enfrentado hoje, na sua casa, com um filho. Desafios que você tem travado no teu trabalho, para que você tenha do suor do seu rosto sustento. Desafios que você vive nesse mundo maluco que nós vivemos. Quarta-feira, 5:30 eu recebo uma ligação, dizendo: pastor, por favor, vai junto com um irmão da nossa igreja em tal local, porque o sobrinho dele tirou a sua própria vida. Eu falei: eu? Tem que ir lá mesmo? O que tem lá? O que eu vou encarar lá? Às vezes o desafio não nos diz o que vamos encarar, mas estava lá, e eu fui lá, cheguei lá, tinha acontecido há pouco tempo. Um menino de 27 anos pegou, se enforcou. E na quinta-feira eu estava fazendo o velório com a família. E nós não sabemos qual desafio, qual inimigo, qual luta irá se apresentar diante de mim amanhã, não sei. Mas o texto diz que diante desse adversário, o primeiro serviço de Josué foi se colocar à disposição, foi dizer: eu vou para a batalha. E talvez a primeira atitude que o texto nos ensina, nos mostra, diante das batalhas da vida, eu queria que você pensasse como você tem enfrentado, porque Josué, ele não vai sozinho, ele não luta sem apoio. E eu quero dizer para você, irmão, nunca vá para a batalha sozinho. Nunca enfrente coisas que estão aparecendo diante de você de uma forma talvez inesperada. Não vá sozinho. Quando eu cheguei lá junto com esse irmão, eu percebi que se ele estivesse sozinho ali, talvez ele não ia aguentar passar por aquela situação sozinho. O texto diz que Moisés orienta Josué: escolhe alguns homens e vá amanhã cedo. Não vá sozinho, não faça sozinho. Quantas pessoas estão encarando batalhas, desafios, homens que acham que não podem pedir ajuda, que não podem contar com a sua família, dizendo: não, eu vou lá, eu que tenho que encarar isso aí mesmo. Mas o texto está dizendo: se você está enfrentando uma batalha, se um inimigo se levantou contra você, não vá sozinho, conte com soldados ao seu lado. E é interessante que Moisés, ele se coloca num ponto estratégico. O texto diz que ele vai ao cimo do outeiro. Isso nas guerras seria um lugar estratégico de visão. E ele está ali com seus braços, com o seu bordão estendido, para que Josué pudesse olhar, dizer: olha, o meu líder está lá, e eu vou seguir adiante da minha batalha, porque nós não devemos lutar sozinhos. Quanta gente está travando lutas sozinho, isolado. Quando nós vamos perceber, já foi, já aconteceu, já sofreu, já foi derrotado, deixou com que o pecado tomasse conta, não pediu auxílio naquele momento. Quantas pessoas estão sofrendo caladas e sozinhas, irmãos?
Quero dizer para você, por mais forte, capaz, suficiente que você seja, você não está preparado para algumas batalhas. Você não pode encará-las sozinho. Nem Josué, nem Moisés fizeram isso. Por que você tem feito? Por que você tem olhado para esse problema que você tem em você? Uma luta que está lá dentro sendo travada, e você não compartilha, você não pede ajuda, você não pede oração, você não pede conselhos. Quantas vezes os pastores sofrem por chegar diante de uma situação e dizer: não pude ajudar, não pude fazer nada por esse irmão. Porque as pessoas estão no mundo que vivemos travando batalhas sozinho. Esse menino que tirou a sua vida, ele estava em depressão. Quantas vezes pessoas perceberam, pessoas falaram em ajuda, mas quantas coisas a gente não quer dividir, quantas coisas a gente acha que vai passar. Quero dizer para você que tem situações na minha vida e na sua vida que talvez você não vai precisar só de uma oração, você não vai precisar só de um conselho, você vai precisar talvez de um profissional, talvez você vai precisar de uma coisa que vai além daquilo que você e outros possam fazer por você. Não vá para a batalha sozinho. Mas o texto também diz que diante dos amalequitas, que eu disse aqui, que eram ferozes, cruéis, fortes, eu quero dizer, diante dos teus inimigos, tenha coragem. Tenha coragem. Sabe por quê? Na vida, nós não podemos ficar escolhendo adversários. 2 semanas atrás, eu fui lá no Itaquerão, Arena Corinthians. Ore por mim, irmão. 43 mil pessoas no estádio. Eu e o Caleb lá. E o povo falando isso aí, vai Corinthians, né? Gente, você acha que eu vou escolher ir no jogo Corinthians e Palmeiras? É um adversário difícil. Eu vou no Corinthians e Ceará. Ceará, vai ganhar. 45 minutos do segundo tempo, Ceará faz um gol olímpico e empata o jogo. Não dá para escolher adversário. Não dá para você ficar escolhendo o seu oponente e dizendo: não, esse eu vou com ânimo. Ah, esse eu já não sei. Esse eu nem quero. Mas quando os amalequitas desceram e se colocaram contra Israel, dizem os historiadores que esse povo era tão cruel, que foi o primeiro povo que teve disposição a enfrentar o povo de Deus. E o que Moisés, Josué fizeram? Tiveram coragem. Coragem. Talvez você está passando por uma situação que você imaginava nunca chegar na tua casa. Meu irmão, coragem, coragem. Josué ouve depois, quando o seu servo Moisés morre, e agora ele que tem que assumir, ele ouve: seja forte e corajoso. Tenha coragem. Deus vai te colocar na terra que Ele prometeu, mas tenha coragem, tenha ânimo, tenha disposição. Eu quero dizer para você, não importa qual é o seu adversário, não tem luta que começa perdida. Enfrente, encare. Se você não está sozinho, se você ouviu o conselho de Moisés, vai lá, escolhe soldados, agora vá com coragem. Não fica: mas será? Eu não consigo. Eu tenho medo. Meu irmão, sua família está passando por essa situação. Coragem.
O mundo está em crise, coragem. A vida financeira não está como você gostaria, coragem. Trabalhe, lute, enfrente. E uma coisa que o texto também nos mostra, que para mim é surpreendente, é o que acontece com Moisés. Moisés está lá no monte, Moisés não vai pegar uma espada. Moisés está com o seu bordão, símbolo de autoridade, símbolo de liderança, símbolo de força, e ele está com os seus braços estendidos. Mas, após um tempo, você já ficou, a mão aqui no louvor, você fica 2 minutinhos e já começa a cair, né? O texto diz que os braços de Moisés se cansaram. Se cansaram. E vieram quem mais? E Arão. Colocaram uma pedra, falaram: Moisés, senta aqui. Cada um pegou em um braço, ficou segurando o braço. Porque o texto diz que durante as batalhas, quando o braço de Moisés estava erguido, eles venciam. Quando o braço de Moisés abaixava, eles perdiam. Quando eles ficaram segurando, ajudando, sustentando, viraram a noite e eles venceram a batalha. Quero dizer para você que nós precisamos contar com o suporte, com o apoio. E nós precisamos ser apoio na vida de pessoas. Seja apoio na vida de líderes que estão andando ao seu lado. Talvez ele está cansado. Talvez o líder da tua célula, talvez o líder do ministério que você faz parte, está lá com as mãos estendidas, está lá toda semana, está lá servindo com alegria, com disposição, mas ninguém sabe o que ele tem enfrentado. O texto aqui mostra que o líder, por mais experiente que seja, por mais forte que seja, por mais batalhas que ele já tinha vencido, ele precisa de suporte. Ninguém consegue nada sozinho. Moisés agora é apoiado, Moisés agora é aliviado no seu cansaço. Meu irmão, quantas pessoas estão dentro dessa igreja precisando de suporte? E quando a Bíblia diz, o Novo Testamento, dar suporte é dar sustentação, é suportar. Suporte uns aos outros é mandamento. Nós devemos fazer isso mutuamente. Porque talvez você hoje está sendo aliviado, as mãos dos seus líderes estão sobre vocês, e vocês estão desfrutando disso. Vá e seja apoio. Vá e pergunte como eu posso te ajudar. Vá e pergunte como eu posso ser alívio para a tua vida. E se você que é líder, e se você está cansado, sobrecarregado, Deus vai levantar pessoas para ser suporte na tua vida. Certa igreja, numa vila de sítios nos Estados Unidos, teve em 2 semanas um movimento de Deus que nunca havia acontecido na história daquela igreja. 120 pessoas em 2 semanas se converteram, aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador e foram para essa igreja. O pastor estava todo orgulhoso. Que bênção, meu ministério tem sido maravilhoso para essa igreja. E ele foi visitar, levar a Santa Ceia por uma senhora que estava acamada há muitos anos. E ele chegou diante da visita, orou com aquela irmã, ministrou sobre a vida da irmã. E a irmã, antes do pastor ir embora, disse assim: pastor, eu quero dizer que as últimas 2 semanas, Deus colocou no meu coração para orar por salvação. E Deus disse que
pessoas seriam alcançadas e iriam para a igreja. O pastor saiu daquela visita falando: eu sei porque a nossa igreja recebeu tanta gente, porque aquela irmã na cama que não podia levantar, estava sustentando, suportando o cansaço do meu ministério. Deus está levantando pessoas no anonimato, no silêncio, aonde ninguém vê, para serem suportes no nosso ministério, na vida da igreja. Meu irmão, vou dizer algo para você, com toda a sinceridade do coração. Nós pastores, por mais difícil que seja aqui a nossa pregação, nós sabemos como preparar uma mensagem. Nós nos preparamos, às vezes parece que não, mas nós nos preparamos. Como isso, ao longo do tempo, pode gerar em nós uma autoconfiança, de achar que eu sei, que eu posso, que eu faço. Daqui a pouco eu não conto mais com as orações, com os intercessores, por aquilo que Deus vai fazer através da minha vida. Daqui a pouco eu estou viajando, eu estou sendo levado para outros lugares para que Deus me use, mas eu não tenho colocado um círculo de oração à minha volta. Mas eu quero dizer para você que todos nós, por mais experientes que somos, os presbíteros dessa igreja, os diáconos dessa igreja, os líderes de célula, todas as pessoas que foram colocadas em alguma área no louvor, precisam de ajuda, precisam de suporte, precisam de apoio. E eu quero terminar essa mensagem com duas figuras que são fundamentais diante da batalha. A primeira figura, eu quero dizer para você o que acontece nesse texto e o que acontece nas nossas vidas. Ninguém vence sozinho. Você pode repetir comigo? Ninguém vence sozinho. Conte com pessoas. Conte. Se envolva de círculos que orem por você, de pessoas que te ajudam nas suas batalhas, que te aconselhem, de pessoas que sabem aquilo que você tem enfrentado na tua história, na tua caminhada. Conte, porque ninguém vence sozinho uma batalha e chega lá e fala: eu venci, eu fiz sozinho. Eu fico imaginando Josué sendo ali a referência na batalha, os soldados olhando para ele dando confiança para os soldados, mas ele olhando para Moisés, ele olhando para Arão, lá em cima do monte, e todos sabendo que venceram a batalha, mas venceram juntos. A vitória do povo de Deus nunca é uma vitória isolada. A vitória da tua família nunca é sozinha. A vitória daquilo que você faz no seu trabalho nunca é sozinho. A vitória que nós entendemos como reino de Deus não se faz com uma igreja só. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio, nós precisamos lutar as batalhas que estão diante de nós. E a segunda imagem que eu quero que fique gravado na tua mente, no teu coração, não é apenas conte com as pessoas, não é apenas dizer que você não vence sozinho, mas é dizer: conte com Deus, conte com Deus. Porque Jesus é a nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira. Eu fico imaginando que em alguns momentos da minha vida, eu queria ter um Moisés lá no monte. Eu queria ter um Moisés lá com as mãos estendidas ao meu favor, dizendo: vai, vence,
continua. Ah, como eu gostaria que o meu pai estivesse lá, torcendo por mim, dizendo: filho, continua. Ah, como eu queria que o meu marido, a minha esposa, como eu queria que o meu patrão estivesse lá, torcendo, me incentivando. Talvez você já pensou assim. Moisés é a tipificação no Antigo Testamento de Cristo. Ele é a referência de Cristo. É o ministério de Cristo no Antigo Testamento. E quando Moisés está com seus braços estendidos, isso nos leva para o Novo Testamento. Quando um cordeiro sem pecado sobe naquela cruz e estende as suas mãos e morre, e ali ele ressuscita, mas ali ele leva os nossos pecados, as nossas enfermidades, ele leva sobre ele todas as nossas dores. Sabe por quê? Ali ele decretou a minha e a sua vitória. Ali ele declarou para todos que você não precisa ficar preocupado se é Moisés que está lá no monte, se é o seu pai. Talvez nós não vamos poder contar com as pessoas que nós queremos, mas eu quero dizer para você: Jesus é a sua bandeira. Olhe para lá, olhe para Ele e continue, porque Ele nunca vai falhar, Ele nunca vai faltar na tua vida. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Dizem que no meio de uma batalha, quando um soldado se perde, quando um soldado fica sozinho, ferido na batalha, só existe uma esperança para esse soldado. Ou ele vai encontrar um dos seus inimigos e vai morrer, ou ele tenta enxergar à sua volta onde está a bandeira do seu exército, para ele chegar o mais próximo possível e ser resgatado. A única esperança para um soldado ferido, perdido, sozinho, é olhar para a bandeira e chegar o mais próximo possível. Eu quero dizer para você nessa manhã, que se Jesus não for a sua bandeira, você está perdido nas batalhas. Mas se você hoje se sente assim, olhe para Ele, vá em direção a Ele, porque Ele não é como Moisés, que precisa de alguém segurando uma pedra, segurando os seus braços. Ele venceu todas as coisas. João 16:33 vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu, você vai vencer com Ele. As suas batalhas, você tem Jesus. E eu queria encerrar nessa manhã dizendo para você que esse Jesus, Ele é suficiente. Conte com pessoas, conte com apoio, conte com ajuda, seja suporte, mas conte com Jesus. Conte com Jesus. Eu não sei se você lembra que quando Moisés vê o seu povo adoecido no deserto, ele levanta o seu bordão e as pessoas são restauradas, curadas. Quando Jesus assume aquela cruz, estende as suas mãos, eu e você somos sarados, somos restaurados, somos salvos. Meu irmão, Jesus está com as suas mãos e com o Espírito Santo está te levando para que você não fraqueje, não desanime, e para que você, como diz em Romanos 8, seja mais do que vencedor nas suas batalhas. Vamos colocar em pé, vamos orar. Aquela música que nós já cantamos aqui, impressionante amor de Deus, um Deus que vai ao nosso encontro, um Deus ajudador,
um Deus que levanta pessoas para servirem. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Talvez você está cansado. Talvez você gostaria de ter um Arão e um Hur perto de você. Mas eu quero dizer nessa manhã, Jesus está aqui. Jesus, Ele prometeu estar comigo, com você todos os dias. Por isso, encare essa batalha. Por isso, não desista de prosseguir. Fala para Deus aquilo que está aí no teu coração, as tuas angústias, os teus medos. Mesmo que você pense assim, a minha batalha é diferente, é mais difícil, tenha coragem, meu irmão, tenha bom ânimo. Talvez você está pensando, poxa, essa semana eu vou procurar alguém, eu vou parar de lutar contra isso sozinho, eu vou parar de achar ou de me enganar, dizendo que eu consigo, mas eu não tenho conseguido. Não vai. Peça: Jesus, me ajuda, me abençoa, me dá disposição para essas batalhas que eu vou travar nessa semana. Deus, eu peço nessa manhã que essa palavra encontre lugar nos nossos corações. Eu peço em nome de Jesus que, como aqueles 4 irmãos só tiveram vitória porque todos participaram, todos ajudaram, como Moisés e Josué tiveram a vitória porque todos ajudaram, todos se envolveram. Que nesta igreja, que no reino de Deus, que nas famílias desta manhã que aqui se encontram, a vitória seja em unidade, em força, em contarmos uns com os outros. Deus, levanta intercessores nesse lugar, talvez que não estarão à frente de algo específico, mas estarão cobrindo os seus pastores, os seus líderes, a sua igreja de oração. Deus, levanta pessoas dispostas a entender que nós estamos num campo de batalha, mas a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Deus, essa semana tantos aqui irão encarar, mas não vão encarar sozinhos. Obrigado porque Jesus estará à nossa disposição, e Jesus é a nossa referência, Jesus é a nossa inspiração, Jesus é aquele que nos mostra que a vitória já é agora. Por isso nós te agradecemos, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.